E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E aí, primeira aula divertida, hein? Para resolver aqueles sistemas. Só nata, só mi. Beleza? Na aula de hoje a gente vai continuar fazendo aquele trabalho. Tá bom? Só que eu vou dar um exemplo de digamos assim, um sistema especial, que ele obedece a uma certa regra, e depois a gente vai trabalhar com valores o quê? Complexos. A ideia, ela não muda a feita da aula anterior. Ok? O modo é só a construção. Ah, ela se constrói desse jeito, então eu vou caminhar para cá. Certo? O modo grosseiro realmente da construção, todos aqueles passos, continuam a ser seguidos da forma que a gente vem fazendo. Ok? Então, sendo assim, eu vou só explanar de novo quais as regras que a gente tem que seguir. Tá bom? E aí a gente continua o caminho da aula de hoje. Beleza? Então vamos lá. Na aula passada, eu disse que nós estávamos trabalhando com sistemas homogêneos, ou seja, na expressão que aparece, tá bom? Que é aquela x de t, digamos assim, a derivada dele seria igual a uma certa matriz A vezes a matriz x que a gente quer determinar, mais uma certa expressão g de t. Como nós estamos trabalhando com a g de t, tá? Com o sistema homogêneo no caso, essa matriz G de t aqui é a matriz nula, tá bom? Ou seja, só tem zero. Por conta disso, nós fomos capazes de deduzir, tá certo? Que existem autovalores e autovetores. Só lembrando, vetores, deixa eu botar aqui, questão a ver com o contexto, autovalores e autovetores. Para lembrar o quê? Como é que a gente chama uma expressão, tá, ou um valor numérico de alto valor? É quando ele obedece essa regra, ó. Um número, no caso aqui a gente está pegando o bem mais amplo, tá bom? Eu botei lambda, mas nas contas da gente ficou quem? Um valor de R. Ele pertence ao conjunto dos números complexos. Esse C cortado aqui significa que você está trabalhando com complexo. E ele vai ser um alto valor quando ele obedece à seguinte regra. A matriz dos coeficientes A vezes a matriz das incógnitas X dá exatamente a mesma coisa que fazer o produto. Já ia botando lambda, mas é o R, vezes a matriz X. Tem que dar a mesma consideração. E por questão de ajuste, ficaria o seguinte. A menos R vezes a identidade, operado com X. Isso aqui me dá uma matriz nula. M linhas e uma coluna só. Tá bom? No sentido de autovalores e autovetores, o que foi que a gente fez? Quando nós determinamos uma conta, nós fizemos o seguinte, ó, um certo valor de A menos um determinado valor RI vezes a matriz identidade operado com um certo valor de XI, isso aqui igual a matriz nula, significa o seguinte, tá? Cada RI desse que a gente está calculando é um autovetor, perdão, é um alto valor. Alto valor. Tá bom? E cada matriz dessa sigma que nós estamos considerando aí é um autovetor deixa eu ajeitar aí, autovetor associado tá bom? Ao RI. Beleza. Como é que nós calculamos esses valores de RI?
a gente determina os valores para os quais determinante de A menos RI, isso aqui dá igual a zero. Essa expressão gera para a gente os autovalores. Tá bom? Esse cálculo de determinante gera para a gente os autovalores. Como é que a gente calcula os autovetores? Fazendo essa conta aqui, ó, que é essa que está descrita aqui em cima. A menos R vezes I, que opera com psi, igual a matriz nula. Essa conta aqui gera para a gente autovetores. Tá? Como é a cara, professor? Daqui, ó, dessa construção. Como é a cara dela quando a gente descreve? Tá? Se ela for uma matriz, digamos, de ordem 2 por 2, o A for uma matriz de ordem 2 por 2, eu já vou deixar o resumo aqui para a gente entender. Então, ó, esse A menos RI fica um valor, ó. Eu acho que eu estou botando P, tá bom? Vou botar assim. Deixa eu ajudar vocês aqui. O A, digamos que a gente está chamando ele de P, Q, R e S. Tá bom? Daí, você tem o seguinte, ó. O A menos R que multiplica a matriz de identidade fica, ó, P menos o valor de R, Q, R, S menos o valorzinho de R, operado com o psi, que a gente está pegando, ó, o valor A e B. Isso aqui é igual a matriz nula, que é a 0, 0. Professor, mas a minha matriz não é 2 por 2, é 3 por 3. Ah, beleza. Então vamos imaginar agora que você tem, ó, P, Q, R, S, T, U, V, W e X. Na hora que você operar essa matriz A menos o RI, o que você vai determinar é o seguinte, ó. P menos R, aí fica aqui, Rzão aqui, ó, S, aqui no meio, ó, T menos R, U, V, W, e aqui, ó, X menos R. Como é que a gente opera a matriz do psi? Ela é A, B, C. Tudo isso aqui igual a matriz 0, 0, 0. Então veja que não é difícil. Tá? Não é difícil. A gente só tem que, ó, memorizar o que aqui está descrito. Memorizado fica mais fácil de fazer. Tá? Deu print na tela aí para vocês deixarem salvo a parte. Vamos então lá para a apostila, para o tipo especial de matriz que a gente começa a trabalhar hoje, tá bom? E, consequentemente, a gente volta para usar essas regras. Vamos lá, então. Trabalhamos, então, inicialmente com os chamados sistemas hermitianos, que basicamente é o seguinte, ó, uma matriz A, tá bom? E aí a descrição de matriz. Se você pegar qualquer livro do ensino médio, é assim que se descreve uma matriz. Tá bom? A matriz A, cujos coeficientes A e J. I e J determina a posição dentro da matriz. A primeira linha, segunda coluna, terceira linha, quarta coluna, por aí vai. Tá bom? Hermitiana, se ela for uma matriz quadrada, onde o conjugado, tá, de cada valor A e J é exatamente igual ao seu transposto. O que é conjugado? Conjugado significa
qualquer número complexo que você tiver, quando você calcula o conjugado, você muda o sinal do valor complexo. Tá? Então, cada valorzinho desse aqui, ó, conjugado, significa que você pegou um número complexo e mudou o sinal dele. O número complexo é aquele que estão acompanhados da letra I, pessoal. Não esqueçam. Quem não tem a letra I não é complexo. Então ele não muda de sinal. Fica do jeito que está. E transposto significa você vai trocar a linha da matriz por coluna. Então a primeira linha vai virar a primeira coluna. A segunda linha vira a segunda coluna. A terceira linha vira a terceira coluna. E assim sucessivamente. Ou seja, ó, a matriz transposta de A tem que ser igual à sua matriz conjugada. Ó, esse A barra em cima significa conjugada. E A com Tzinho em cima significa o quê? Transposta. Um exemplo que aqui está. Imagina o A como sendo 1, I, menos I e 1. O que é a transposta? A primeira linha é formada por 1 e I. Então ele vira a primeira coluna. Tá aqui, ó. 1 e I. A segunda linha da matriz A é formada por menos I e 1. Ele vai formar, então, a segunda coluna. Está aqui, ó, menos I e 1. O que é a transposta da matriz A? Significa que todo valor complexo vai mudar de sinal. Número 1 é real, então mantém 1. I é complexo, então fica menos I. Menos I é complexo, então fica I, eu estou mudando o sinal. 1 é real. Real não muda o sinal. Tá? Até rimar, rimou. Olha que coisa legal. Real não muda o sinal. Ah! Eu tenho que parar com essas piadas realmente. Mas vamos lá, ó. Então entenderam? Então, ó, a matriz transposta deu o mesmo resultado da matriz conjugada. Aqui tem um outro exemplo. No B. Como todos os números que aqui estão são reais, nenhum vai mudar o sinal na sua conjugada. Então, B vai ser igual à conjugada dela, porque todo mundo é real. E se você pegar a transposta, ó, todo mundo que está na linha vira coluna. Primeira linha é 3, menos 2 e 4. Quando ele vira coluna, 3, menos 2 e 4. Segunda linha tem menos 2, 0 e 2. Ele vai virar a segunda coluna. Então, menos 2, 0 e 2. A terceira linha tem 4, 2 e 3. Vira então a terceira coluna. 4, 2 e 3. Então, quando você tem essa consideração aí, você tem as chamadas matriz hermitiana. Qual é a vantagem de eu saber desse tipo de matriz, professor? É o seguinte. No sistema hermitiano, ó, tá? A derivada da matriz, ó, x é igual a vezes x é hermitiano se a matriz dos coeficientes A for hermitiana. Aí você vai falar, nossa, professor, grande vantagem. Continua na mesma coisa que está vendo agora, só não mudou em nada. A matriz A é hermitiana, beleza. Qual é a vantagem dela? E aí sim, ó, eu destaco aqui como importante. Para uma matriz hermitiana, vale o seguinte, ó, todos os autovalores são números reais. Ou seja, você já vai saber que todo valor de R que você vai calcular é um número real. Sempre obtemos N autovalores LI, mesmo que alguns autovalores sejam repetidos. Tá? A gente sempre vai achar N autovetores. Tá bom? Se a matriz é de ordem 3×3, você tem que achar 3 autovetores. Tá? Mesmo que algum autovalor seja repetido. E aqui é só uma demonstração, tá bom? Que o Wronskiano sempre é diferente de zero. Tá? Colocou-se aqui, ó, o Wronskiano, e aí se colocou valores em evidência no produtório, quando se fez o ajuste. Tá? Como essa matriz, ó, dos que se é diferente de zero, e o exponencial também é diferente de zero, então, ó, o Wronskiano dá diferente de zero, e a solução é escrita como sendo quem? C1 vezes x1, mais C2, x2, mais C3, x3, e por aí vai. Então, vamos lá aqui, ó. Determine uma solução para a expressão
menos 3 raiz de 2 menos 2 vezes a matriz x. A gente quer encontrar a solução para esse sistema aqui. O que é que você tem aí, então? Vamos ver se é hermitiano. Primeira linha é formada por menos 3 e raiz de 2. Vai virar a primeira coluna, menos 3 raiz de 2. Segunda linha é formada por raiz de 2 e menos 2. Ela vai virar a segunda coluna, raiz de 2 e menos 2. Portanto, pessoal, o que eu vou encontrar aí como alto valor são números reais. Tá? Eu já sei que eu acho o número real. Se encontrou o complexo, você errou a conta. Se encontrou o complexo, você errou a conta. Como é que a gente vai calcular aqui? Ó? Do jeito que eu disse a vocês. Primeiro vai formular aquele sistema. Ó. A menos RI vezes Xi é igual a zero. Como foi, cara? Uma matriz, ó, ela tem ordem 2 por 2. Vamos lá na tabela que eu escrevi ainda agora. Tá aqui, ó. Uma matriz de ordem 2 por 2. A menos RI vai ficar quem? Ó, primeira entrada menos R. Segunda entrada se mantém. Terceira entrada se mantém. Na última entrada, S menos R. Vezes o valor de Xi, que é quem? AB. Tá bom? Tudo isso aqui é igual a 0, 0. É exatamente isso que a gente vai encontrar lá. Vamos ver na apostila? Tá lá, ó. Primeira entrada menos 3 menos R. Segunda entrada mantenho. Terceira entrada mantenho. A última entrada que é menos 2 fica menos 2 menos R. Operado com AB igual a 0, 0. Olha aí, ó. Respeitando o padrão que eu disse. Como é que a gente determina os autovalores? Vamos calcular o determinante dessa matriz aqui, ó. Menos 3 menos R, raiz de 2, menos 2 menos R. E esse determinante tem que ser igual a quanto? A 0. Diagonal principal, tá aqui, menos diagonal secundária. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Ó. Por isso tem menos 2 aqui. Portanto, você acha uma função de segundo grau. Quem é a função de segundo grau? R ao quadrado mais 5R mais 4 igual a 0. Como é que a gente resolve essa expressão? Usando o velho conhecido e amigão de todos, Bhaskara. Raiz de polinômio de segundo grau, duas raízes. Então, as raízes que encontramos foi menos 1 e menos 4. Beleza? Como é que a gente agora, ó, de posse desses autovalores, como é que nós vamos ser capazes de determinar os autovetores? Foi o que eu disse também. Vamos lá no que eu descrevi. Ó. Os autovetores nós vamos determinar quando calcularmos essa conta aqui. Ó. O A menos RI vezes o Xi igual a 0. Cada R desse que a gente for colocando, a gente acha um autovetor. Então é exatamente essa regra que a gente vai obedecer. O valor de R, professor, na conta, ele volta a entrar aqui, ó, nessa expressão, ó, P menos R que a gente já calculou antes. Com o polinômio de segundo grau, nós calculamos os dois valores de R. E a gente vai substituir aqui na conta. Vamos ver então. Está aqui, ó. No primeiro autovalor, menos 1. Menos 3 menos 1. Menos com menos dá mais. Menos 3 mais 1, menos 2. Raiz de 2, raiz de 2. Aí, ó. Menos com menos dá mais. Menos 2 mais 1, menos 1. Que opera quem? AB igual a 0, 0. Exatamente o que foi feito, pessoal. Tá aí, ó. Então, quem é o sistema? É esse daqui. Menos 2 vezes A, raiz de 2 vezes B. Isso aqui igual a 0. Na segunda linha, raiz de 2 vezes A, menos 1 vezes B. Isso aqui tudo igual a 0. Presta atenção. Se você multiplicar a linha de... Perdoe. Se você dividir a linha de cima por menos raiz de 2, você acha a linha de baixo. Se você pegar a linha de baixo e multiplicar por menos raiz de 2, tá? Acha a linha de cima. Então, você escolhe uma das duas. Claro que é mais fácil de eu usar, pessoal, é a segunda linha, ó, onde eu acho que B é igual a quem? Raiz de 2 vezes A. Se B é igual a isso, e eu sei que meu Xi, ó, se uma matriz é A e B, eu vou substituir. Quem é B? Raiz de 2 vezes A. Se eu colocar o A em evidência, fica quem? 1
e raiz de 2. Para qualquer valor de A que você escolha, pessoal, para qualquer valor de A que você for escolher, tá? Ela, tecnicamente, vai dar uma matriz que é múltipla dessa, 1 e raiz de 2. Então, essa matriz, 1 e raiz de 2, é a matriz base. Logo, para o alto valor menos 1, tem o alto vetor 1 e raiz de 2, que é a matriz base. Quem é a solução geral? É sempre essa matriz Xi vezes exponencial de R1 de T. Está aqui, ó. X1 é essa matriz que vocês estão vendo. Tá? Determinando o alto vetor, agora para o menos 4. E aí a gente volta a substituir naquela matriz que está lá. Então, menos 3 menos menos 4 dá 1. Raiz de 2 repete. Raiz de 2 repete. Menos 2 menos menos 4 dá menos 2 mais 4, que dá 2. Tá? Vezes AB. E aí você faz a operação. Acha quem? O sistema A mais raiz de 2 vezes B igual a 0. Raiz de 2 vezes A mais 2 vezes B igual a 0. Pode perceber que se você pegar a matriz de cima, ó, a linha de cima, e multiplicar por raiz de 2, você acha de baixo. Logo, elas são múltiplas, eu escolho uma das duas para fazer o cálculo. E claro que eu não sou nem besta nem nada, eu vejo então ó, que da primeira linha, A vai ser igual a menos raiz de 2 vezes B. Então tá lá, ó. Então meu Xi2, que é AB, passa a ser quem? Menos raiz de 2B sobre B. Quando eu boto B em evidência, me perdoe pessoal, aqui tem um equívoco grande, tá? Não é A, aqui é B, tá bom? Quando eu boto B em evidência, não importa, eu percebo então que qualquer valor de B que eu escolha, a matriz vai ser só uma múltipla de quem? Menos raiz de 2 e 1. Sendo assim, associado ao alto valor menos 4, você tem o alto vetor menos raiz de 2 e 1. Quem é a solução x2? Repete essa matriz que a gente acabou de calcular, vezes exponencial de menos 4 vezes t. Tá? Tá aqui feito. Para confirmar que dá certo, usa o Wronskiano. Tá? O valor de x1 na primeira coluna, o valor de x2 aqui, ó, da matriz x2 na segunda coluna. Faça a conta aí que você vê ó, que a expressão dá diferente de zero. Logo, portanto, todavia, porém, tá? Portanto, quem é a solução geral de x? É C1 operado com 1 raiz de 2 vezes exponencial de menos t. Aqui, ó. Constante C1 vezes x1 mais a constante C2 operado com x2. Quem é x2? Está aqui, ó. Que já foi calculado. A matriz de Xi2 vezes exponencial de R2 de t. Beleza? Então, ó, é fácil fazer, só é chato. As contas aí, cada conta dessa demora uns, sei lá, uns 15 minutos. Se vocês olharem no vídeo anterior que eu fiz, vocês vão ver que a gente demora cerca de 15 minutos para fazer isso aí. Vamos lá, então. Autovalores complexos. Tá? A ideia inicial não muda o que a gente fez. Ó. Tá aqui, ó. Como é que acha os autovalores? A menos RI, determinante dele, igual a 0. Como é que eu acho os autovetores? A menos RI vezes Xi igual a 0. Então, tecnicamente, não muda. Tá? Não muda nada. O detalhe agora que eu estou afirmando para vocês, que os autovalores que vocês vão achar, ó, autovalores são o quê? Complexos. Significa que o valor de R que você acha é descrito de que forma? P mais ou menos I vezes Q. E aí, então, você tem duas raízes dessa forma. Então, o R1 eu estou colocando com mais e o R2 com menos. Observe, pessoal, que elas são conjugadas. O que é conjugado, que eu disse, é quando você pega o valor complexo e muda o sinal dele. Ó. O que aqui temos mais passa a ser menos. Beleza. Sendo assim, os seus autovetores associados também têm isso. Você só vai mudar o sinal do número complexo. Tá? Eu provo aqui para vocês, ó. Só muda o sinal do número complexo e por aí vai. Sendo assim, a gente não vai precisar calcular duas raízes com dois números complexos, não. Tá? Vai fazer igual a gente fez no primeiro estágio. Vai pegar só um
das raízes complexas, geralmente P mais I vezes Q, e vai usar. Tá, então essas duas soluções aqui, ó, o conjugado de x1 é igual à matriz x2. Então não vou trabalhar com elas duas, só vou trabalhar com uma delas. Mas chama a atenção aqui num ponto. Eu vou escrever porque eu vou chamar a atenção de uma coisa que eu falei lá no segundo estágio. É a seguinte, vocês podem não estarem lembrados, pessoal. Mas eu disse para vocês o seguinte, quando você tem exponencial, tá, de um número complexo, P mais I vezes Q. Eu botei até X, lá no segundo estágio, dá uma olhadinha. Ela é reescrita assim, ó, exponencial de P vezes X, mais ou menos, tá? Vou colocar mais ou menos, I vezes Q vezes X. Soma e subtração aqui, eu posso fazer, ó, separando, ó, exponencial de P vezes X vezes exponencial de mais ou menos I vezes Q vezes X. Ou seja, eu tenho uma parte real e uma parte complexa. Aqui então se escreve exponencial de P vezes X. E por questões matemáticas, pessoal, que eu não vou demonstrar aqui, vou só resumir para vocês, nós podemos reescrever a exponencial cuja potência é um número complexo por meio das funções cosseno e seno da seguinte maneira. Cosseno de Q vezes X mais ou menos I vezes seno de Q vezes X. Professor, como foi que ele chegou com isso aqui? Só por questão de conhecimento, pessoal. Ele trabalha com séries. Como é que a gente escreve exponencial de x? Aí você tem uma forma de escrever. Tá? Quando ela é complexa, aí tem um ajuste que você vai fazer aqui na análise complexas. Tá? Da mesma forma, como é que você escreve a função de cosseno? Tá bom? Por meio de série. Como é que você escreve seno? Por meio de série. Ah, professor, a gente vai fazer isso? Não. Só que ele pegou e associou esse valor de exponencial de I vezes Q com uma construção a partir dela, de séries que envolvem cosseno e seno. Por isso que essa exponencial aqui, ó, pode ser reescrita como que está aqui dentro desse colchete. Tá bom? É assim. Beleza? É isso. Vamos lá voltar para a apostila. Aí ele pegou então o seguinte, ó. Beleza. Para ficar só o entendimento, vamos supor que o que é a matriz de C1 seja um número complexo. Tá? Só para a gente entender a entrada, para poder refazer as contas. Então, se ele é um número complexo, ele é descrito de que forma? A mais I vezes B. Tá? A e B são números reais. Então, você tem okay, ó, A mais I vezes B, que multiplica exponencial, que é sempre aquela ideia de quem? Si vezes o valor da exponencial do alto valor vezes T. Ficou confuso agora? A gente volta para cá. Ó. Presta atenção aqui. Ó. Quando eu começo a falar de alto valor, tá? X, quando eu começo a falar de alto valor complexo, tá aqui. Ó. X é escrito como sendo quem? Si vezes exponencial de R de T. É isso aqui que a gente usa. Beleza? Si é quem? A mais I vezes B. O alto valor é o que? É complexo. P mais I vezes Q. Coloquei lá. Ó. Tá aqui. Como é que eu escrevo o exponencial de um número complexo? Tá aqui, ó. Escrevi. Exponencial da parte real vezes cosseno mais I vezes seno. Qual é o ponto aqui? Eu vou ter que separar.
a parte que só me dá número real da parte que só me dá número complexo. Tá? Ou seja, ó, você vai ter que multiplicar A vezes cosseno, te dá o número real. A vezes I seno te dá o número complexo. Tá? Então tá aqui, ó, na parte real, exponencial é real, então ela vai ficar em evidência, ó, de x1 aqui, nas duas partes, tanto para a parte real quanto para a parte complexa. A vezes cosseno tá aqui, ó, na parte real, e A vezes I seno tá aqui, ó. Na outra parte, ó, IB vezes cosseno vai me dar um número que complexo. Tá aqui, ó, B vezes cosseno. IB vezes I seno. Fica B seno. E I vezes I dá I ao quadrado. Quem é I? Raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de menos 1 elevado ao quadrado dá menos 1. Por isso que aqui fica quem? Na parte real? Menos B vezes seno. Logo, a gente reescreve x como sendo a parte real, que é essa matriz U, mais a parte complexa, que é I vezes a matriz de V. Cada uma é descrita dessa forma. Como é que a gente afirma que cada valor desse, ó, o U é solução e o V é solução também, do sistema? A gente só pode afirmar que uma matriz é solução, porque quando a gente jogar ela, tá bom, ó, dentro da expressão, chega no resultado que a gente quer. Portanto, ó, chegou no resultado, elas são soluções reais. Portanto, contudo, todavia, porém, tá, chegamos ao final, que é o seguinte, ó, como é que eu vou escrever então a solução geral, professor? O senhor falou, e só me diga como é a solução geral, professor. Ajuda. Tem pena, Deus, sabe, diz, por favor. É fácil. Se você lembrar lá no segundo estágio, quando pegou a parte complexa e a parte real, eu fiz só um ajuste. Eu fiz somir, abre aspas, né? Tem a conta que a gente realiza. Mas eu só fiz somir com o valor de I da parte complexa. E é isso que você vai fazer, ó. A tua solução de x nada mais vai ser do que a constante CU vezes a matriz, ó, de valores reais, que é a U, mais o C2 vezes a matriz de valor complexo, que é o V. O I, você só faz o quê? Dá um chato sumiço nele. Beleza? Vai só fazer isso. Dá um chá sumiço. Portanto, como é a conta? Ó, tá aqui. Eu vou pegar essa matriz de ordem 3×3. Agora, uma matriz muito mais difícil do que aquelas que a gente vinha fazendo até agora. Tá bom? Porque essa de ordem 3×3. Ou seja, vai dar um polinômiozinho de terceiro grau. E eu vou parar de falar com essa voz que vocês devem estar dizendo: meu Deus do céu, eu podia estar de férias e estou ouvindo isso. Tá? Então a matriz de ordem 3×3, que aí está. Beleza, então. A regra, pessoal, diz, ó, quando eu achar uma raiz complexa, eu vou fazer aquelas contas como a gente vinha fazendo. E no final, eu quero saber qual é a matriz que fica com parte real e a matriz que fica com a parte complexa. Cada composição dessa vai fazer parte da minha solução. O U é a matriz que só tem número real. O V é a parte que ficou com o complexo. Vamos lá, então, para vocês lembrarem que não muda a ordem ou o modo de construção. Eu vou fazer passo a passo. Tá bom? Me perdoe até se a organização não ficar legal. Mas eu vou fazer o passo a passo. Então, o que a gente já pode fazer, então? Ah, professor, eu tenho que escrever, porque vocês ficam com medo, desgraçado, do modo de escrita que seja rebuscado e tarará, aquele bonitinho. Não. O que eu preciso de vocês, pessoal, é que seja compreensível. Tá? Vocês precisam entender que o que é escrito e apresentado, tá? Ele tem que ser entendido. No caso, para vocês aqui, eu estou treinando vocês com contas. Então, as contas, elas precisam ser entendidas para serem corrigidas. Então,
contexto rebruscado, cheio de linguagem bonita, vocês deixam para relatório. Para conta, não. Sendo assim, então, vamos lá. Primeira coisa que vocês devem calcular, tá? É autovalores. Então, se eu identifiquei aqui o que eu vou fazer exatamente o que eu estou dizendo. Autovalores. Como é que a gente calcula? Determinante de A menos RI. Isso aqui igual a zero. Tá? Vou deixar descrito aqui, tá? Na hora lá da atividade que vocês estiverem fazendo, tá bom? Vocês vão estar visualizando e eu vou saber quem é a matriz. Aqui eu vou deixar só por questão da minha visualização, porque não tem como eu ficar indo e voltando. Tá bom? Aí fica mais chato porque já é. Então a matriz é 1, 0, 0. 2, 1, menos 2. E o outro, 3, 2, 1. Tá aí. Essa é a matriz. O que foi que eu disse quando a gente tem uma matriz de ordem 3 por 3 para calcular esse determinante? Olha o modo como ela é descrita. Ó. A menos RI vai ser quem? Já estou tirando até o que não devo do lugar. Ó, primeira entrada menos R, mantém a segunda, a terceira, a quarta, a quinta entrada menos R, mantém a sexta, a sétima, a oitava, nona entrada menos R. Isso significa o seguinte, ó, pessoal. Quando eu pegar essa matriz A, esse determinante qual eu quero calcular vai ser ó, 1 menos R, 0, 0, 2, 1 menos R, menos 2, 3, 2, 1 menos R. Isso tudo tem que ser igual a zero. Matriz de ordem 3 por 3, você escolhe a forma, tá? É a escolha de vocês, pessoal. A forma com qual vocês vão calcular, tá bom? O determinante da matriz que aqui está. Você pode escolher linha e coluna, tá bom? Vocês podem escolher linha e coluna. De todo modo, quando vocês terminarem de fazer as contas, vocês têm que encontrar um valor similar ao que eu vou apresentar a vocês aqui. Tá bom? Não importa o que aconteça, o valor tem que ser similar. Então, por questões de conta, eu posso pegar aqui, ó, primeira linha, tá? Para fazer a conta. Então, eu vou pegar cada valor desse, que está na primeira linha, e vou eliminando, dependendo da coluna que ele está, e pegando o resto e calculando. Matriz. Então, ó, na primeira linha eu tenho, ó, primeira entrada, 1 menos R, que multiplica. Ele está, tá? Na primeira linha, 1, na primeira coluna, 1. Então, 1 mais 1. Isso é regra. Vezes, se eu eliminar todo mundo que está na mesma linha dele, na mesma coluna, vai sobrar a matriz. Ó. 1 menos R, menos 2, 2, 1 menos R. Pronto. Nas outras, o que é que acontece? Ó? Quando eu escolher o zero, vai ficar 0 vezes qualquer coisa. Só que a gente sabe que se você multiplicar qualquer número por zero, a resposta dá o quê? Dá zero. Então, a segunda entrada que iria ter aqui na conta não tem. E nem a terceira, porque tem zero aqui também. Ó. Portanto, essa conta que a gente está realizando aqui, ela é muito mais simples. Por quê? Porque vai ficar tão somente e simplesmente menos 1. 1 mais 1 dá 2. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então fica 1 menos R. Ih! Ah, tá. Tinha travado aqui, não estava escrevendo. 1 menos R. Que multiplica quem?
o determinante dessa outra matriz aqui, ó. 1 menos R vezes 1 menos R dá ele ao quadrado. E aqui, ó, menos a diagonal secundária. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4. Isso tudo é igual a zero. Eu tenho, então, 1 menos R, que multiplica quem? Quando eu for calcular aqui dentro, vai ficar R ao quadrado, menos 2R, tá? Mais 5. Isso tudo igual a zero. Quem são as raízes? Ó, na primeira, eu já tenho aqui, ó, nessa daqui, dessa primeira entrada, eu sem medo de errar, eu já posso afirmar que R1 é igual a 1. Essa primeira entrada. Dessa segunda entrada que aqui está, ó, tá, vou enfeitar encaracolado aqui. Dessa segunda entrada é uma função de segundo grau. Usa-se Bhaskara. Tá? Ao se usar Bhaskara, vocês vão achar 2 mais ou menos raiz quadrada de 4 menos 20 dá menos 16. Ou seja, mais ou menos 4i. Então, as raízes complexas que a gente vai achar é 1 mais ou menos 2i. São esses valores que nós achamos como as raízes, tá? Ou seja, uma raiz real e raiz complexa. Tá? Vamos dar uma olhadinha lá na apostila? Tá aí, ó, como eu disse para vocês, primeira raiz é 1, tá? Tá todo feito aqui as contas do jeito que eu estou descrevendo. Eu só estou resumindo, tá bom, pessoal? Eu estou resumindo as contas para ficar mais fácil. E a raiz complexa, ó, é 1 mais ou menos 2i. O que é que a gente faz? Depois que nós determinamos os autovalores, nós vamos calcular os autovetores a eles associados. Qual é o ponto aqui? Você não vai ter que calcular 3 valores de R na conta. Vamos usar só 2. Tá? Por quê? Vai usar o número real e o do conjugado, que aqui está, vocês só vão escolher ou pega o valor de mais ou pega o valor de menos. Eu aconselho, pessoal, a pegar o valor de mais. Tá certo? Para não haver mudança no sinal dentro das contas. Pega o valor de mais, é muito melhor. Beleza? Então vamos lá. Se eu pegar o valor de 1, onde é que eu vou jogar ele na conta? Vai-se então usar a regra que a gente tinha antes, ó, que é a seguinte, ó. Como eu disse para vocês, A menos RI vezes Si igual a zero me gera autovetores. Ou seja, eu vou jogar nessa segunda conta que está toda feita aqui, ó, com o valor de A, B e C. É sempre quem? Pega esse valor de determinante que aqui está, ó, esse valorzinho de determinante, e vocês vão trocando o valor de R que a gente achou. Então, ó, o primeiro R que vocês vão colocar aqui é 1, e o segundo R que vocês vão colocar é 1 mais 2i. Tá? Vai jogar nessa conta e ver a matriz que dá. Então, o cálculo agora, tá, é feito com quem? Autovetores. Sendo assim, ó, os autovetores que nós vamos determinar, quem são? Se R1 é igual a 1. Então, simplesmente jogando na expressão de determinante, eu posso até deixar ela aqui, ó, tá? Na expressão determinante, com quem é que você vai ter? Perdoe. Pegou aqui o pincel que não devia. Então vai ficar 1 menos 1 que dá 0. Aqui 0 e 0. Depois 2, ó. Nessa entrada, 1 menos 1, ó. É só nós olharmos a matriz, ó. 1 menos 1.
Vou deixar até vermelho aqui destacado. Vamos lá, porque é melhor que eu vou usando aqui. Depois eu só copio e colo. Fica 1 menos R, 0, 0, 2, 1 menos R, menos 2, 3, 2, 1 menos R. É isso aqui. Ó, só para conferir, tá? Só para mostrar a vocês que bate. Tá aqui. 1 menos R, 0, 0. 2, 1 menos R, menos 2. 3, 2 e 1 menos R. Beleza. Sendo assim, então, ó, quando a gente substitui o valor de 1 nessa conta aqui, ó, fica então, ó, 0, 0, 0 na primeira linha. Na segunda, ó, 2, ó, 1 menos 1, 0. Menos 2. Na terceira, ó, 3, 2 e 1 menos 0, 0. Então, operado isso aqui com ABC, isso tem que me gerar a matriz nula de ordem 3 por 3, 0, 0, 0. Primeira linha vezes a primeira coluna, todo mundo é 0 aí. Então não faz nada. Na segunda, ó, 2 vezes A, 2A. 0 vezes B dá 0. Menos 2 vezes C. Então isso é igual a 0. 3 vezes A, 3A. 2 vezes B, 2B. Isso aqui é igual a 0. Portanto, ó, se a gente pegar aqui, da primeira linha, você acha 2A é igual a 2C. Na de baixo, você acha que é 2B é igual a menos 3A. Na linha de cima, você ainda pega, ó, por simplificação, que A é igual a C. Tá? E na linha de baixo, tá bom? Se vocês quiserem, você acha que B é igual a menos 3 dividido por 2 vezes A. Beleza? Daí, ó. Daí. Meu Xi1 vai ser igual, que é o ABC, que é, então, A, o B deu menos 3 meios de A, e o C vale A também. Se eu coloco o A em evidência, fica 1, fica menos 3 meios, e fica A. Ou, e fica A, professor. Fica 1. Ora, pois. E aí, a partir de agora, é a escolha. O que está lá descrito na apostila é sempre deixando essa matriz aqui, ó, com números inteiros. Tá? Mas você pode deixar com frações. Não tem problema nenhum. Por que eu estou dizendo isso? Ó? Porque, lembre-se, qualquer matriz que vocês forem achar, ela é múltipla dessa que aqui está. Tá? Ela é múltipla dessa que aqui está. Sendo assim, não há problema nenhum se você fizesse, ó, se A fosse 2. Tem problema dizer que A é 2? Não. Problema nenhum. Se o A fosse 2, você iria ter isso aqui. Então, ó. Tá. E aí eu vou pegar numa escrita direta. Se R1 é igual a 1, então o meu Xi1 vai ser, como eu estou chamando A de 2, 2 menos 3 e 2. Ah, professor, eu deixei com fração. Pode deixar com fração.
Eu estou pegando números inteiros só para facilitar nas contas. Se o xi1 é esse, isso aqui implica que meu x1, que é ó, meu xi1 vezes exponencial de R1 de t, vai ser igual aqui 2 menos 3 e 2 vezes exponencial de t. Tá aí. Achei o meu valor de x. Isso aí a gente já vem calculando, pessoal, desde da aula passada. Tá? O que a gente vai fazer agora, que aí sim compete ao que a gente está calculando agora, é no seguinte. Ó. Se o R da gente é igual a 1 mais 2i. É esse aí que a gente vai pegar. Eu só escolhi menos 2i. Beleza, escolha a sua. A conta vai ter que dar mesmo. Tá? O que muda é sinal, mas aí é só por questão de multiplicidade. Se o R é igual a esse daí ó. Eu vou botar aqui na conta para ficar visível. 1 menos 1 mais 2i. 0 e 0. Na outra, 2. 1 menos 1 mais 2i. Menos 2. 3, 2, 1, menos 1 mais 2i. Isso tudo aqui tem que ser operado, tá? Perdão. Isso aqui é operado com a matriz ó, A, B e C. Deixa eu mudar, só por questão de deixar a anotação certa, aqui botar colcheia, daí depois parar, tá? Ó, botando aqui parênteses. Aí sim, isso aqui é igual a matriz nula. 0, 0, 0. Ó. Qual é o ponto? Isso aqui dá trabalho, pessoal. Como eu disse a vocês. Dá trabalho, mas não é difícil. E quando eu digo dá trabalho, significa só que vocês vão demorar o quê? Porque é 15 minutos na primeira, aí vocês vão demorar uns 20, 5 minutos a mais. Então, 1 menos o que está aqui dentro do parênteses vai ficar menos 2i. 0, 0. E como eu sei ó, que 1 menos i mais 2i se repete, eu já sei o resultado. Então fica 2 menos 2i, 2, 3, 2, menos 2i. Beleza? Isso aqui é operado com A, B, C igual a matriz nula 0, 0, 0. O resultado dessas operações me dá um sistema. Na primeira linha vai ficar ó, menos 2i vezes A. Isso aqui tem que dar 0. Tá? Porque 0 vezes B dá 0, 0 vezes C dá 0. Na segunda linha fica 2 vezes A menos 2 vezes I vezes B mais 2 vezes C dá 0. Na outra linha, 3 vezes A mais 2 vezes B menos 2 vezes I vezes C. Isso aqui é igual a 0. Como que a gente resolve então? Ó, na primeira, é fácil. Se você tem menos 2 vezes I vezes A para ele ser 0, não tem para onde correr.
O 2 é fixo. O I é fixo, só quem vai mudar aqui é o A. Então, obrigatoriamente, na primeira linha, eu já tiro que o A é 0. Se o A na primeira linha eu já descobri que é 0, então, ó, esse valor aqui, ó, e esse, 2 vezes A e 3 vezes A, isso aqui é 0. Pega só o que resta em cada linha. Menos 2I vezes B, mais 2C, isso aqui igual a 0. Ou então, 2B menos 2 vezes I vezes C, igual a 0. Nessas duas aqui, ó, tá? A igual a 0. Na linha de baixo, ó. O 2 eu posso simplificar aqui, ó. O 2 aqui e o 2 aqui. Então vai ficar na segunda linha. C é igual a I vezes B. E na terceira linha, B vai ser igual a I vezes C. Beleza? Ah, tá. Me perdoe. Aqui é menos 2. Ó. Ah, tá. Aqui é a diferença. Então, deixa eu ajustar aqui. Perdoe que eu errei aqui. Aqui dá menos 2. Por isso que eu estava... Lá no finalzinho, eu mostro porque eu estava achando estranho. Aqui é menos 2. Aqui vou mudar só o sinal. Aqui, ó. É menos 2. E aqui, então, eu acho que o C... C é igual a menos I vezes B. Pessoal, como é que o senhor sabia que tinha algum sinal errado? Se eu pegasse essa conta aqui de baixo e multiplicar ele por I, tá? Se eu multiplicar essa conta aqui de baixo por I de complexo, I vezes B, I vezes I daí ao quadrado. I ao quadrado dá menos 1. Ao menos aqui, ó. Tá? Então, a linha de cima e a de baixo, tá? São múltiplas. Você escolhe. Tá? Você vai escolher se você quer trabalhar com C igual a menos I vezes B ou se quer trabalhar com B igual a I vezes C. Tá? Não quero nem saber como é que está na apostila. Tô nem aí. Tá? Vou sei lá, escolher. Como a gente está mexendo com uma variável nova AC, tá bom? Eu vou escolher aqui B. Vou escolher essa daqui. Ó. B é igual a I vezes C. Eu não sei nem como é que está na apostila. Tá bom? Eu não sei. Eu vou escolher essa. Sendo assim, ó. Se eu escolher essa alternativa, daí, ó. O meu XI 2, ele é formado por A, B e C. Dessa forma eu tenho, ó, o A eu achei antes. O A vale 0. O B eu estou dizendo que vale I vezes C. E o C vale C. Se eu colocar o C em evidência, vai ficar 0 e 1. Pronto. E de novo, pessoal, não há problema nenhum em você dizer aqui, ó, que o C é 1. Ó. Todo mundo aqui, tecnicamente, não é fração. Posso dizer que o C vale 1. Todo mundo é múltiplo dessa matriz. Logo, desço aqui, então, logo, meu XI2 vai ser igual a 0 e 1. Tecnicamente, a peia vem agora. Se isso aí é verdade, então, ó, o meu X,
tá bom? Que é o x do complexo, vai ser igual a xi2 vezes exponencial do R2 de t. Ou seja, vai ser a matriz 0, i e 1, operado com quem? Exponencial de 1 mais 2i vezes t. Como é que eu escrevo esse exponencial? Fiz ainda há pouco. Eu disse para vocês. 0, i e 1 vezes exponencial 1 vezes t, fica exponencial de t, que multiplica cosseno de 2 vezes t mais i vezes seno de 2t. Beleza. Agora tu vai ter que multiplicar cada número desse por toda essa expressão. Depois separar quem é complexo de quem não é. Sendo assim, ó, olha como é que fica. Ó. A partir de agora, realmente é a parte chata. Então vamos lá. Queridos alunos, vamos multiplicar. 0 vezes qualquer coisa dá 0. A vantagem da primeira linha é gigantesca. A primeira linha ó, é 0. Na segunda linha, exponencial aqui eu deixo em evidência. Agora eu vou multiplicar. I vezes cosseno, fica aí, cosseno de 2t. I vezes i dá i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, então fica menos seno de 2t. Na terceira linha, 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então repete exponencial de t, que multiplica cosseno de 2t menos não, perdoe, mais. Peraí que tá faltando aqui parênteses. Mais i seno de 2t. Separando quem tem o i de quem não tem. 0. Aqui, ó. Exponencial de t. Tá? Na segunda aqui, ó. Exponencial de t. Quem não tem i aqui, ó. Menos seno. Então fica menos exponencial de t vezes seno. Na terceira linha é com cosseno. Então exponencial de t vezes cosseno. Mas, deixando o i em evidência, na primeira linha é 0. Na segunda linha, ó, é exponencial de t com cosseno. Exponencial de t com cosseno. E depois, ó, na terceira linha, é exponencial de t com seno. Exponencial de t com seno de 2t. Se isso aí é verdade, temos então que o nosso valor de x2, tá? Aquela segunda solução, vai ser, ó, isso aqui, ó, essa daqui é o de t, e essa daqui, ó,
é V de T. Tá bom? Então, x2 é U de T mais I V de T. Portanto, a solução geral é, ó, portanto, a solução geral é, ó, para o x de 2, só para lembrar, isso aqui seria, ó, C2 U de T mais C3 vezes V de T. Então, a solução geral, que é a nossa x, vai ser quem? C1 operado com x1 mais C2 operado com U de T mais C3 operado com V de T. Quem são as matrizes? Essa aqui, ó. Já está feito lá na apostila, não vou escrever essa solução não. Vamos lá para a apostila. Botar aí, ó. Blá, 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 blá. Ó, ele escolheu a mesma coisa que eu escolhi, porque ficava melhor, porque não mexia com o ó. Tá bom? O B era igual a I vezes C. Blá, 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 ficou. Aqui, ó. X1, ó. Mais C2, o 2, mais C3, o V3. Colocamos então a solução geral. Tá aqui, ó. C1, tá aqui o valor de X1. C2, ó. Tá aqui o valor de U de T. O exponencial ficou em evidência. Pode deixar o exponencial em evidência, pessoal, nas contas. Tá? E o C3, tá aqui o exponencial em evidência. Se porventura você faz as contas, mas não, eu não fiz isso não, porque eu troquei lá, eu botei o B, escolhi a outra. Pessoal, tem que dar múltiplo disso aí. Não tem para onde correr, tem que dar múltiplo. Tá bom? E iria só trocar os sinais aí. Aí apareceu, ó, seno de 2t menos cosseno de 2t, só ia ter que mudar os sinais. Só e somente só isso. Beleza? Então, vamos voltar para mim. Portanto, é isso, pessoal. Tá? Fazer esse monte de conta. Aprendam a fazer essas contas. Infelizmente, não tem para onde correr. Vão ter que fazer essas contas também. Beleza? Então é isso. Se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!